Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um erro muito grave. Isolar versículos. Isolar versículos e tentar extrair dali uma verdade teológica, uma doutrina. Todo texto, todo versículo, ele precisa ser interpretado à luz do contexto imediato, do contexto imediato, do capítulo, dos capítulos anteriores, e, se possível, de todo o conjunto das Escrituras Sagradas. Então vamos evitar este erro. Se você quer interpretar bem a palavra de Deus, leia o contexto, faça a sua exegese com base no contexto, naquilo que vem antes e naquilo que vem depois, tá? Nada de estar escolhendo versículos prediletos, caixinhas de promessas, tá? Isso aí é só enganação. Isso aí é só trazer para nós decepção, afirmar coisas que Deus não falou, afirmar coisas que vão acontecer que Deus não revelou, não disse nada. Então vamos parar com isso. O outro erro também bastante comum é a interpretação livre, tá? Por não compreenderem bem as Escrituras, as pessoas inventam um sentido para o texto, de acordo com suas ideias e desejos. Mas a hermenêutica, que é a arte da interpretação, eu posso dizer que a hermenêutica é aquela ciência que vai nos auxiliar na interpretação bíblica, no caso aqui a hermenêutica bíblica, ela nos permite uma interpretação mais pormenorizada das Escrituras Sagradas. Ou seja, ela vai nos levar diretamente aos princípios e regras que procuram nos impedir de cair no precipício do erro teológico. Então nunca critique alguém que está estudando, que está lendo um livro, que quer entender melhor, compreender melhor as Escrituras Sagradas. Se for possível você adquirir um livro de teologia, adquira. Hoje Deus tem colocado tantos recursos à nossa disposição. Há 20, 30 anos atrás esses recursos eram tão limitados e hoje nós temos aí a internet, temos livros em PDFs, temos feira de livros, temos acesso tão fácil ao conhecimento, principalmente aí se tratando das Escrituras Sagradas. Então busque compreender melhor, use os recursos, as riquezas que Deus tem colocado à tua disposição. E eu quero aqui rapidamente falar sobre alguns passos importantes para nós compreendermos as Escrituras Sagradas. O primeiro passo é se submeter ao Espírito Santo. Você quer entender a Bíblia? Quer ler um texto? Quer ler os Salmos? Quer ler um outro conjunto das Escrituras? Quer entender? Se submeta ao Espírito Santo. Lembro-me que, novo na fé, eu li na parte de trás da Bíblia. Para você entender a Bíblia, faça uma oração antes. Você vai ler um texto, ore antes. Peça para Deus abrir a sua mente, para Deus lhe dar entendimento. Esse é o primeiro passo. Isso significa submissão ao Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vai nos trazer clareza, discernimento. É o Espírito Santo que vai iluminar a nossa mente para entendermos os escritos sagrados que são inspirados, soprados pelo próprio Deus. Segundo, é importante nós termos disposição para ler bem a palavra. Não adianta a gente querer se submeter ao Espírito Santo e fazer aquela leitura artificial, aquela leitura de 1 minuto, de 2 minutos. Ler bem é quando você separa um tempo, né? 30 minutos, 40 minutos, pode ser 15 minutos para você meditar naquele texto. 15 minutos ainda é pouco, mas 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos vai permitir você fazer uma leitura mais pormenorizada, né? Uma leitura mais detalhada, uma leitura mais clara da palavra de Deus. E a partir do momento que você for lendo, o Espírito Santo ele vai trabalhando, ele vai abrindo a sua mente, ele vai tirando as vendas dos seus olhos
e você vai ter a oportunidade de entender, de compreender as coisas espirituais, tá? Então é importante lermos a Bíblia, lermos bem, lermos de forma disciplinada, atenta, criativa. Temos que ter prazer em lê-la e ler de forma disciplinada. Isto é, procurar entender as várias possibilidades de sentido que seus textos recebem. Se você tem mais de uma Bíblia, se você tem versões de Bíblia diferentes, faça a comparação de um texto com outro texto. Use a corrigida, a atualizada, a NVI. Existem outras versões aí também muito boas. Se você quer pesquisar, se você não dispõe de um bom dicionário bíblico, use as diferentes versões que você tem em casa. Isso vai ajudar na sua compreensão das Escrituras Sagradas. É bom frisar aqui também que a Bíblia ela apresenta diversas dificuldades a quem deseja lê-la e entendê-la bem. E uma coisa que nós precisamos entender é que os cristãos primitivos também tiveram essa dificuldade que nós temos hoje de ler as Sagradas Escrituras. Você vai ler lá em Atos, no capítulo 8, se eu não me engano, né? Que Filipe pergunta ao eunuco: entendes tu o que leis? Então Filipe foi o instrumento de Deus ali para abrir a compreensão do eunuco do texto o qual ele estava lendo e não estava conseguindo compreender. Nós sempre vamos precisar de um mentor espiritual, de um professor. Se você não consegue entender sozinho, se você não está conseguindo discernir o Espírito Santo, Deus coloca pessoas na tua vida. Tem um teu pastor, tem um professor de escola dominical. Então você tem que aproveitar todos os recursos disponíveis que Deus está colocando pela sua fidelidade, pelo amor que Ele tem a você. E em terceiro lugar, é importante estudarmos a hermenêutica bíblica. O que é a hermenêutica? Eu já até falei aqui um pouquinho. É a ciência da interpretação. A hermenêutica ela vai nos levar diretamente ao estudo do conjunto de regras e técnicas para a compreensão de textos. Então, se você não estuda hermenêutica, mas você tem uma forma disciplinada de ler, já é um bom começo. Já é um passo muito importante para você entender e interpretar bem a palavra de Deus, tá? E se você tiver a oportunidade de estudar hermenêutica dentro de um curso de teologia, ou então estudar em casa mesmo, através dos recursos que tem disponíveis, você vai ser ricamente abençoado por Deus, tá? O que é hermenêutica? Hermenêutica é a parte da teologia exegética, ou seja, a que trata da reta inteligência e interpretação das Sagradas Escrituras. É muito importante essa disciplina e ela vai nos ajudar a interpretarmos bem a palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui esta palavra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, que diz assim, versículo 15, perdão, o versículo que nós iniciamos: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. A palavra da verdade. Como cristãos, temos o dever de servir bem, de manejar bem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos qualifica e nos deixa preparado para toda boa obra. Leia a sua Bíblia, ore a Deus, confie e guarde ela no seu coração, porque vai chegar um dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão nem sede de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. Estamos nos aproximando de dias mais difíceis do que esses que nós estamos vivendo. Então aproveite enquanto você tem essa oportunidade maravilhosa de ter uma Bíblia Sagrada à sua disposição. Que Deus te abençoe.